A gente fala muito de stock options, mas stock options é um instrumento que a gente usa lá fora, né? Em offshore, etc. Sim. Eu me lembro que eu um dia cheguei para um advogado muitos anos atrás, falava, ó, eu preciso colocar aqui, cara, um contrato de vesting stock options. Ele, cara, o que é isso? Que eu nem sei o que é isso. É comum. Aí ele foi lá e tentou redigir, eu tentei explicar para ele o que era, ele redigiu aquilo ali e fizemos o contrato. Dá para fazer stock options nas empresas brasileiras? Dá. Inclusive, essa história, eu tenho uma história engraçadinha, assim, também, que eu tava num evento chamado Capital Empreendedora, e aí tava tendo uma palestra e tal, inclusive era uma palestra do atual presidente da B Startup. Uhum. E aí, uma pessoa perguntou pra ele. E aí começou uma discussãozinha ali sobre aquela pergunta dele, e um advogado falou, não existe, você não pode fazer contrato de vesting aqui no Brasil. Só que assim, gente, contrato é da vontade das partes, não precisa ter um nome, não precisa ter nada. Você pode fazer um documento e aquilo vai ser um contrato entre você e eu. Se não tiver nada ilegal, se a gente não estiver indo contra alguma norma de fato, ele é válido. Então, posso colocar? Pode. O que acontece? Talvez você tenha problemas trabalhistas, porque talvez você esteja pagando uma pessoa com cota, por exemplo, você não pode. Vou te dar cota pra você trabalhar pra mim, não pode. O fisco vai vir e vai falar, epa, exatamente, talvez tá errado. Isso daqui exato. Tenha... Então, é bom a gente regulamentar, mas dá pra fazer. Só que tem algumas questões que, se você esbarrar numa norma efetiva, numa norma lá, alguma coisa que já tá regulamentada, você pode ter problema. Então, por isso que é bom você ter o advogado pra falar, ó, tem alguma norma que me proíba de fazer? Se não te proíbe, você pode fazer. Acho que uma das dúvidas número 1 que as pessoas me falam quando assim sobre contrato é, você tem um contrato de vesting para passar? Vocês têm alguma coisa neste universo? A gente tem. É um contrato de opção de compra de participação societária. Difícil falar, mas é isso. É um mútuo conversível, é isso? Não, tem algumas diferenças do mútuo. Hoje, o contrato de participação, inclusive, é o contrato de investidor anjo. Mas assim, como hoje ele está regulamentado, a gente tem algumas regras que no mútuo a gente não precisa ter. Então, por isso que tem uma diferença muito grande de contrato de investimento quando você pega pelo mútuo e quando você pega um contrato de participação. Mas existem modelos que você consegue usar, existem jurisprudências também que a gente consegue se basear, julgados, às vezes, não virou jurisprudência, mas tem um monte de julgado. Então, assim, já tem um tempo que a gente vem tendo essas complicações legais e a gente consegue se basear em julgados. Olha, acho que naquele estado o juízo não está muito favorável para isso. A gente já teve problema da Uber com os funcionários. Relação de trabalho não é. Então, com o amadurecimento do ecossistema, surgem situações que fazem com que ou exista uma lei ou crie uma jurisprudência, mas enfim, amadurece o ecossistema, sabe? As coisas mudam, as coisas melhoram. Às vezes para pior, às vezes, vem umas decisões aí que a gente fala, a startup não sustenta isso, vai fechar, não tem como. Mas muitas vezes para melhor. É porque a gente tem que ver a prática. Não adianta. Nenhum legislador vai colocar uma lei nova, por exemplo, um marco legal, de uma maneira totalmente perfeita. Ele vai ter que se aperfeiçoar. A prática faz com que as coisas andem, entendeu? Você falou de marco legal. Isso foi um barulhão para a gente que era de startup lá atrás, todo mundo só falando de marco legal. Ninguém sabia exatamente o que ia acontecer e tal. O que de fato aconteceu? O que teve de bom e o que teve de ruim e o que faltou? Tá. A primeira coisa que eu gosto de falar do marco legal é o seguinte. Eu sempre comento isso e não é um ponto legal, vamos dizer assim. Não é algo que não é um ponto que o marco legal trouxe. Mas quando a gente tem uma lei falando sobre startup, colocando limites do que é e do que não é, a gente começa a ter um incentivo para você ensinar isso nas universidades. Então, por exemplo, antes do marco legal, era muito difícil você ver um professor citando startup numa sala de aula. Verdade. E aí a pessoa sai e olha para esse universo empresarial, que agora a gente já tem DAO, sabe? Um monte de novas formações empresariais, um monte de empresas diferentes, modelos de negócio diferentes. Fala, o que é isso? Porque lá na faculdade eu estudei Limitada, estudei SA, estudei Eireli, que nem existe mais. E aí você sai totalmente cru.
Você sai olhando para a lei falando, é isso que eu vou trabalhar. E não é assim que funciona. Então, ter um marco legal, eu acho muito importante, porque você coloca ele para dentro das universidades. Você pode cobrar na UAB, sabe? Imagina, numa prova da UAB, tá falando de startup. Cara, que massa isso. Um modelo de negócio que virou um modelo empresarial, ainda não é um regime, né? Não é um regime empresarial, mas tá ali, tá indo, tá crescendo. E querendo ou não, é a origem de muitas startups que se tornaram realmente muito grandes, né? Exatamente. Então, o que você está querendo dizer é que, assim, vai evitar de que um dia eu vou chegar no escritório de advogado e falar, você faz um contrato de vesting, e ele vai falar, o que é isso? Exatamente. É para evitar esse tipo de coisa, né? Para a gente ter a existência na nossa sociedade, ela precisa ter alguns critérios, né? É isso que você está dizendo, né? Exatamente. E assim, precisa começar em algum lugar, né? Então, ótimo, começamos. Que nem eu te falei. Vem um marco legal, aí tem um bafafá. Nossa, mas foi horrível. Nossa, mas deixou de fora muita coisa. Só que a gente não tinha nada que estabelecesse limites. Então, o que era startup? Aí você ia para livro do Eric Rice, por exemplo, que não é jurista. É ótimo, incrível? Mas ele tá falando de uma visão de administração, de negócios. E juridicamente, qualquer tamanho, qualquer valor. Então, agora a gente tem startup até 16 milhões, até 10 anos de CNPJ, mesmo se tiver feito fusão, aquisição. 16 milhões de faturamento ou de valor de mercado? Faturamento. Ano. Faturamento, tá. Até porque se fosse valuation, a gente teria uma complicação, porque, inclusive, hoje investimento, que foi uma coisa boa, por exemplo, hoje se você coloca investimento, ele não entra no valor ali do capital social, de quanto vale. Porque se ele entrar, só no investimento você tira, basicamente, a startup deixa de ser startup no primeiro, né? Exato. E aí, por você ser pequeno, você tem vários benefícios. Você tem prioridade em registro de marca, em patente. Você tem... O seu CNPJ, hoje no Inova Simples, é feito na hora, se você se declara startup. Tipo, na hora. Nossa, eu não sabia. Exato, eu consigo entrar aqui, agora a gente cria uma startup, agora a gente tem um número de CNPJ, a gente registra uma marca com uma prioridade absurda, porque uns demoram 6 meses, 1 ano. Vai demorar 2 meses, 3 meses, o que é... Eu consigo abrir uma empresa na velocidade da luz, startup, não sabia disso. E é muito, muito fácil, você precisa fazer uma autodeclaração. Você precisa basicamente no contrato social falar, eu sou uma empresa inovadora, eu trabalho com inovação, só isso, só isso. E o governo, ele criou um sistema para isso, sabe? Um sistema facilitado, que você abre e fecha também, porque fechar a empresa é Diz que é um inferno, né? É muito difícil. Você tem que liquidar, blá, blá, blá. Assim, são ritos que você tem que passar. Fechar startup, não. Fechar startup é muito mais fácil, é simplificado que nem a abertura. Então, é basicamente um modelo para você testar. Se você é startup, você pode entrar no sandbox regulatório, ou seja, você pode basicamente participar de programas que não tem uma lei que te permita, às vezes até tem lei proibitiva, mas que durante um certo momento você pode testar. Funcionou? Então agora a gente talvez mude essa lei aqui, ou mude alguma coisa, porque funcionou, teve demanda, melhorou alguma coisa no estado, no sistema, na prestação de serviço. Então, assim, é legal. O Marco Legal, ele trouxe essas possibilidades. E foi com o Marco Legal, porque antes a gente não tinha nada disso. Teve alguma coisa de tributação? Tá, tributação não é a minha praia, assim, mas conversando com colegas tributaristas, eles reclamaram muito da questão de... Falavam muito que teria que ter uma menor tributação nas startups que deram prejuízo e também de você poder meio que descontar o do prejuízo na outra que deu... Que é o que acontece, eu acho, nos Estados Unidos. Eu acho que é isso que acontece nos Estados Unidos. Você pode pegar, eu acho que o prejuízo e reinvestir, não é um negócio assim? Exato, tinha uma coisa assim. Meio que você tem crédito de imposto, alguma coisa assim. Tinha um benefício, sabe? Que agora toda vez que eu vou falar isso, inclusive a gente tava discutindo isso esses dias aí. Não, peraí, você tá me explicando de uma maneira que eu não tô entendendo, tá meio errado isso aí. Mas tinha uns benefícios tributários que não passaram. Não passaram. Não. Então, é isso. Tem que melhorar, tem muita coisa. A questão da stock option, sabe? Que a gente vê na prática. Isso acontece. É uma maneira delas reterem talentos, cara. A gente precisa disso. Não tem como você ficar pagando ali 2 mil, 3 mil, 5 mil reais pra um cara que faz uma
puta função lá dentro e não oferecer pra ele um pedaço do negócio. Ele tá lá, ele tá fazendo crescer, sabe? E aí você não pode oferecer só por trabalho. Então, tem umas limitações que a gente não resolveu. Mas tem um monte de outras coisas que foram regularizadas. Ou seja, essa parte stock options, ela não entrou. Não entrou. Não entrou. O pessoal tava com muito medo. É esse tipo de coisa que começa a dar discussão, né? Parece que tinha algum texto escrito e o pessoal tava com medo de que stock options ia virar... poderia ser categorizado como remuneração. Sim. E hoje o imposto que você paga é um imposto de ganho de capital. Acho que no máximo 15%, sabe? Exato. Então... Quando você... Às vezes é melhor não entrar errado, porque para tirar depois deve ser problemático, né? É uma complicação porque tem todo um rito, né? Não é do nada que aprova e não é do nada que você revoga. Então, tem as votações, tem as duas casas, né? Câmara e Senado. Tem que passar pelo presidente. Algumas matérias tem que passar pela sanção. Então, tem um rito burocrático que a gente não tem como pular. Ele muda um pouco dependendo da matéria, dependendo do tipo de lei e tal, mas existe um rito que não tem como pular. Então, tanto para melhoria quanto para tirar ou alterar algumas questões, demora um pouco, não é da noite pro dia. Mas isso é bom também, porque aí você vê como o mercado está reagindo àquilo que você colocou. Claro, às vezes é uma norma péssima que não tem nada a ver com a realidade, a prática, mas aí você vai dando um jeito. Por exemplo, os contratos de investimento, a gente faz muito com mútuo. É o melhor, assim, sabe? É o que mais preserva a vontade das partes. Vai fazer com mútuo, não vai fazer com outro. Tá, mas a gente tem várias opções. A gente não tem só uma opção. Ele não veio e falou assim, olha, você vai fazer contrato de participação, sabe, no modelo de investidor anjo, lei complementar 155. Não, você pode fazer com mútuo, é aceito. Fundo. Pode ser investimento anjo também. Antes não. Antes, assim, fundo era fundo, investidor anjo é investidor anjo. Um fundo pode fazer investimento anjo? Pode. Ele pode ser caracterizado investidor anjo. E tem os benefícios. Então, é bom pra gente ver como o mercado se comporta e o que a gente tem que mudar. E quando não tem nada a ver, não funciona, você dá um jeito ali. Porque quando não tinha lei, você também dava um jeito, entendeu? Então, basicamente... vai se adaptando, o mercado vai evoluindo ali, as coisas vão melhorando. Já teve progresso, assim? Teve evoluções? Então, esse texto, por exemplo, que você falou, é porque tem um estudo, a comunidade ela pode ir lá, sugerir, né, ler, fica aberto para todo mundo. Então, tiveram comissões para poder falar sobre isso. E nessas comissões, nesses estudos, surgem vários textos. Então, tem uma proposta aqui, outra ali, e aí depois, no final, a gente vê o que realmente fica, o que realmente sai. Entendi. A gente continua tendo propostas de melhoria, inclusive propostas das coisas que não entraram. Então, assim, a gente está tendo evolução, só que não fica muito em pauta. Então, a gente tem 1 milhão de outros problemas, principalmente quando a gente fala, né, de leis, etc., e aí as pessoas não vão lá ativamente pra ler, sabe? Que dia que você para na sua casa e fala assim, hoje eu vou ler quais são as propostas pro novo marco legal, ou pra, sabe? Você não faz isso. Então, você tem que falar mais sobre isso para as pessoas saberem que elas podem ir lá, para as pessoas saberem que elas podem, do ecossistema mesmo, falar, cara, eu tô na prática, funciona assim, vamos tentar fazer isso acontecer? Mas é raro, são poucas pessoas que se manifestam mesmo, que fazem isso.